Que prazer estar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu estudo do Vem Segue-me. E especialmente eu vou te contar sobre a continuação do Sermão da Montanha, sobre Mateus 6 e 7. E, gente, eu confesso para vocês que tem vídeos que são mais fáceis, outros que são mais difíceis. E hoje é um desses dias que eu acho tão difícil. E ao mesmo tempo são ensinamentos tão simples, mas se torna difícil pela riqueza, pela beleza, porque é tão lindo que você diz, poxa vida, eu não queria deixar passar nem uma folhinha, mas isso não será possível. Então eu vou te contar como é maravilhoso os ensinamentos do Salvador. Como são lindas essas passagens, mas muito mais do que lindas. Como o Salvador, ele nos ensina, através desses capítulos, a ter uma vida alicerçada nos ensinamentos dele. Como ele nos ensina que às vezes a gente se preocupa muito com a opinião alheia. Às vezes a gente está muito preocupado com o que as pessoas pensam a nosso respeito. E a gente esquece que muito mais importante é a opinião de Deus a nosso respeito. É o que Ele sabe sobre nós. Então a gente vive em um mundo difícil, um mundo de aparências, um mundo que a gente tem vitrines. As redes sociais são vitrines, né? A gente está lá no Face, a gente está no Instagram, e a gente quer que as pessoas vejam o melhor de nós. E não tem nada de mal nisso, né? As pessoas podem ver o melhor de nós. Mas o perigo está em quando, às vezes, a gente faz o bem para alguém somente para ser visto pelos homens. Então é aí que está o cuidado. E aí quando ele chama aqueles homens de hipócrita. Né? Nós precisamos fazer o bem, que as nossas obras resplandeçam, que as pessoas vejam que nós seguimos a Cristo, né? E que por seguirmos a Cristo queremos ser pessoas melhores. Mas precisamos ter muito cuidado onde colocamos o nosso coração. Em fazer o bem pelo motivo certo e não para ser visto pelos homens. Porque quando a gente faz o bem somente para ser aplaudido, somente para que as pessoas reconheçam, né? Ai, fulano é o tal, o que acontece? Nós já recebemos o nosso galardão. Né? O aplauso das pessoas é o nosso galardão. Mas, se nós fizermos o bem com sinceridade de coração, pelo motivo certo, nós teremos os aplausos divinos. Né? Os anjos no alto anotam e veem. Não é assim que diz o hino? Então, gente, no Sermão da Montanha, o Senhor está nos falando sobre um padrão de vida, um modelo de vida mais excelente. Um padrão de vida igual ao dele. E é esse o padrão que nós precisamos buscar. É esse alicerce para a nossa vida que a gente precisa buscar. De tal maneira que vamos ter alicerces seguros, alicerces fortes, que não vão ser destruídos nos primeiros vendavais. Então ele começa falando sobre isso, né? De não ceder à tentação de fazer o bem para ser visto pelos homens. E ele nos ensina também outras coisas preciosas, como a oração. É o Filho de Deus falando que nós precisamos orar e nos ensinando a orar, falando com o nosso Pai Celestial, né? Pai nosso que está nos céus. Então ele nos ensina que nós precisamos também orar e que a oração é essa comunicação poderosa com Deus. E há tantas coisas preciosas nessa oração, porque às vezes a gente, quando ora, a gente só quer que predomine a nossa vontade. Ai, Senhor, por favor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ai, se o Senhor me der isso. E às vezes a gente esquece que numa oração precisa ser feita a vontade do Senhor. E às vezes a vontade dele vai ser diferente da minha vontade. O tempo dele vai ser diferente. Às vezes a gente faz uma oração e a gente tem as nossas exigências desse mundo como mais importantes. Né? E de repente está Cristo falando sobre o reino de Deus. Né? Está Ele falando como nós podemos, numa oração, também pedir por nossas fraquezas. Ou quando Ele diz assim, né? Pai, perdoa-nos, né? Para que sejamos perdoados.
Olha que lindo esse princípio, porque o perdão, gente, ele está atrelado, ele está conectado. Eu perdoo e eu serei perdoado. É a mesma medida. Então um dia eu não vou poder exigir do Senhor, ai Senhor, me perdoa, se eu não conseguir ser flexível, se eu não conseguir perdoar o meu próximo. Então, o Salvador está nos ensinando essa lição magnífica sobre o perdão. Né? Sobre o perdão. Ele fala também para a gente, quando orar, não ser como os hipócritas da época que iam nas sinagogas, ficavam de pé falando em voz alta, ou iam nas esquinas. Mas ele fala, né, sobre esse silêncio, sobre os aposentos, sobre a gente procurar um local discreto. Então, observem como o Senhor está falando todo o tempo sobre o nosso coração. Não é o que os outros veem, mas é o que nós somos. É o que nós somos quando ninguém vê. É o quanto nós ajudamos e o mundo não precisa saber. É o quanto nós nos ajoelhamos fervorosamente orando a Deus, e essa prece, ela não se torna somente, ela não é somente uma vã repetição, mas eu uso a minha sinceridade, eu abro o meu coração para elevar essa prece. Então, o Sermão da Montanha, ele expressa a nossa sinceridade, as coisas que vêm da alma, é a minha maneira de ser, é um estilo de vida, né, que eu vou conseguir com muito trabalho, com muito esforço, com muita meditação, com muita leitura, com muita prática. É isso que me ensina o Sermão da Montanha, que eu posso orar e que eu poderei ser respondido, sim, e que eu preciso ter mais fé. Muitas outras coisas são ensinadas, porque às vezes a gente fica nesse mundo, é muito fácil a gente se distrair. Todo dia a gente se distrai, né? Porque a gente começa ali os afazeres do dia a dia, o trabalho, é a escola, de repente é os filhos, é a conta, é os problemas que vão surgindo, e quando você vê, você está distraído. E aí a gente esquece às vezes de ler as escrituras, a gente esquece de orar como deveria, de observar mais quem precisa da nossa ajuda, de fazer esse bem genuinamente. E aí a gente coloca o nosso coração, às vezes, naquilo que não tem valor, naquilo que não é a prioridade. Então o Sermão da Montanha nos ensina a saber quais são as prioridades da nossa vida. Ele fala, não, né, ajunteis tesouros na terra, né, onde a ferrugem, a traça, tudo consomem, tudo consomem. Então ele diz, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, gente, é para a gente realmente refletir e ter muito cuidado. Às vezes o nosso tesouro pode ser os nossos livros, pode ser o nosso celular, pode ser o nosso carro, pode ser o nosso emprego, pode ser os nossos bens. E às vezes a gente enfatiza tanto eles que eles se tornam a prioridade. Né? Aí eu preciso lavar o meu carro, eu preciso lustrar, aí eu não posso fazer a limpeza da capela. Ai, eu preciso tanto chegar mais cedo no meu trabalho para agilizar tudo que eu tenho, mas eu não consigo me dedicar 10, 15 minutos diários para ler as escrituras. Onde está o meu tesouro? Ele está ali, onde está o meu coração. Então, que a gente possa realmente priorizar as coisas que mais importam na nossa vida. Que a gente possa, como disse o presidente Nelson, vencer o mundo. Esse é o grande desafio. Era o desafio para aqueles discípulos, os membros fiéis daquela época, para os apóstolos, e é o desafio para nós hoje, nesse mundo, né, tão agitado. E tantas coisas ele nos ensina sobre ansiedade, sobre tranquilidade, sobre não ser inquieto, sobre confiar no Senhor. Né? Porque às vezes a gente está muito preocupado com como vai ser o amanhã. A gente está muito preocupado com a nossa sobrevivência, que às vezes a gente esquece aquilo que importa. E às vezes a gente esquece como o Senhor criou todas as coisas, como Ele alimenta todas as coisas. E a gente põe a nossa confiança no braço da carne. Então é muito lindo quando ele fala, né, sobre olhai os lírios do campo, né, de como eles estão lá, né, e eles simplesmente sobrevivem.
Olhai as aves do céu, né? Que ele diz, eles não semeiam, mas eles colhem, eles sobrevivem. E se o Senhor olha para os lírios do campo, se Ele olha para as aves do céu, quanto mais Ele não vai olhar para você. Quanto mais Ele não vai olhar para o homem, né? Essa criação sublime. Então, gente, o Senhor pensou em todas as coisas desde o princípio. E basta a gente olhar à nossa volta, a natureza, e perceber a mão do Senhor nela. Né? Basta a gente pensar na nossa vida, no milagre da vida. Mas às vezes a gente esquece. Às vezes a gente está tão envolvido no nosso dia a dia que nós esquecemos de confiar no Senhor. E é assim, não é assim? Essa escritura ela é particularmente muito especial para mim, porque ela me tocou muito na minha vida em momentos diferentes, em momentos muito importantes. Eu lembro quando eu estava decidindo ir para a missão, e nessa época eu fazia uma universidade federal, eu tinha um emprego estadual que era concursado, numa época de muito desemprego em Recife. Eu era uma jovem de 21 anos que já tinha uma carreira pública, né, vamos dizer assim, já era 3 anos concursada e já estava na Universidade Federal. E naquela época me vinham as dúvidas, será que eu devo ir para a missão? Será que eu não devo ir para a missão? E eu lembro que um dia eu estava lendo as escrituras e de repente eu cheguei em Mateus 6, onde falava exatamente isso. Né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, o que é a vez de beber, o que é a vez de comer, né? O que é que você vai deixar, se você vai deixar a sua universidade, se você vai deixar o seu emprego seguro. E dizia, buscai primeiro o reino de Deus. E essa decisão, né, acabou meses mais tarde me levando a decidir ir para a missão. Então, muitas vezes, os jovens se preocupam, ai, como vai ser o dia de amanhã, ou a gente vive num mundo tão veloz que quando eu chegar daqui a 2 anos da missão, ou daqui a 1 ano e meio, eu já vou estar ultrapassado, a tecnologia, emprego, vou parar 2 anos da minha vida. Não tenha medo, confie no Senhor. A coisa mais importante que você veio fazer na Terra não foi a sua universidade, não foi a sua namorada, o seu namorado maravilhoso. A coisa mais importante que você veio fazer foi ajudar a coligar Israel. É ser um missionário. Então, gente, aquilo me tocou tão profundamente, eu decidi ir para a missão. E quando eu voltei, eu estava atrasada na universidade, mas eu consegui terminar minha universidade do mesmo jeito. Né? Eu pude ser abençoada por isso. Eu não tive o meu emprego de volta, mas eu conquistei outros empregos. Então, o Senhor vai prover todas as coisas, o que a gente precisa é confiar nele. E eu não trocaria por nada na vida o 1 ano e meio que eu tive, das doces experiências que me ajudaram, que me alicerçaram e que me ajudam até hoje a vencer os vendavais da vida. Né? E tantas outras ocasiões que essa escritura me veio à mente, né? Quando eu decidi me casar, eu tinha me divorciado, e quando eu conheci o meu marido e eu decidi me casar, e foi muito difícil tomar a decisão, e ele estrangeiro, e como seria para conseguir emprego, as dificuldades, e eu lembro que um dia eu fiquei muito confusa, eu decidi orar ao Senhor, e à noite eu sonhei com essa escritura, que dizia exatamente, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E eu estava prestes a acabar todo o relacionamento, e meu marido estava no Chile na época, eu no Brasil, ele me ligou e ele me disse, tá tudo bem? E eu disse, mas sim, ele, não tá tudo bem, o que é que está acontecendo? E eu já preparada para dizer, olha, isso não vai dar certo, vai ser muito difícil para você aqui no Brasil. E na ocasião, quando eu né, queria dizer isso para ele, foi exatamente quando eu jejuei, quando eu sonhei com essa escritura, e quando ele falou comigo por telefone, ele citou a mesma escritura. Então, para mim, foi como uma resposta que o Senhor estava me dando. Claro, não significa que vai ser fácil, né? Casamos, não significa que não teremos dificuldades, que não foram anos difíceis,
né? Mas o Senhor proveu todas as coisas, né? E o Senhor, muitas vezes, Ele abençoa a nossa vida através de outras pessoas, através de anjos, dessas pessoas que nos fazem o bem e que muitas vezes não ficam divulgando. Mas como eu sou grata, né, por tantas pessoas que já abençoaram e continuam abençoando a minha vida. E, gente, o sermão da montanha é isso. É colocar o Evangelho em prática, em ação. É quando o Senhor nos diz exatamente assim, né, que a gente precisa confiar nele, depositar nossa confiança nele, priorizar ele. Né? Ele diz que nós não podemos escolher, não podemos seguir a dois senhores, mas temos que escolher a uma ou a outra. Ou escolhemos o Senhor ou a mamon, que são as riquezas, as coisas desse mundo. Ou priorizamos o seu reino ou não priorizamos. Tem uma hora que a gente precisa sair de cima do muro e temos que nos posicionar e tomar uma atitude se queremos merecer o reino dos céus. Ele inclusive fala isso, né? Ele fala isso em Mateus. Eu achei maravilhoso quando ele fala assim, deixa eu ler para vocês a escritura, ó. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei vós também. Essa é a regra do ouro. Faça o bem, o que você quer para você, faça para o seu próximo. Aí ele diz uma coisa assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ou seja, gente, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que isso significa? É que nem todos vão chegar. Nem todos vão chegar no reino celestial. Quem vai chegar? As pessoas que aprenderem a ter um padrão de vida celestial, que moldarem a sua vida, que encontrarem o poder purificador das palavras do nosso Salvador e mudarem a sua vida. Porque o caminho é estreito, nem todos vão chegar lá. Vai chegar lá quem aplicar essas coisas na sua vida. Né? Como ele mesmo diz, né? Que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não basta pregar o evangelho, não basta ir à igreja no domingo, não basta ser um membro bonzinho. Nós precisamos ser os melhores que pudermos. Isso é em nossos chamados. Isso é como membros da igreja. Né? E o Senhor diz assim, porque haverá aquele dia que vocês dirão, né? Senhor, Senhor. E Ele vai dizer, eu nunca te conheci. E para quem Ele vai dizer isso? Para quem não priorizou o Senhor. Para quem colocou o seu coração nesse mundo, nos tesouros desse mundo. Há muitas pessoas que vivem achando que nunca vão morrer, que nunca vão ser julgadas, que nunca vão encontrar com Deus, que nunca vão prestar conta das suas obras. Gente, precisamos ter muito cuidado, porque é exatamente isso que o nosso Salvador está nos dizendo. Ele está nos dizendo para a gente seguir esse caminho estreito. E que a gente pode contar com a ajuda dele, a gente pode contar com a ajuda divina do nosso Pai Celestial, do nosso Salvador. Ele mesmo diz, batei, né, pedi, e vai ser aberto, né, vai ser aberto. Né, se nós, ele fala isso, sendo imperfeitos como pais, queremos o melhor para os nossos filhos, imagine o quanto o nosso Pai Celestial não quer nos dar, o quanto nós herdaremos nesse reino celestial, se aprendermos a moldar a nossa vida, a sermos mais parecidos com Cristo. E ser mais parecidos com Cristo é fazer o bem pelo motivo certo, é orar sinceramente, é confiar no Senhor, é não ser hipócrita, é moldar a nossa vida, é priorizar a nossa vida, é fazer com que o Senhor prevaleça, né, como disse o nosso profeta. Então, é sentir o poder que vem das palavras do Sermão da Montanha. É sentir não somente como bonitas palavras, mas como palavras transformadoras. Como um padrão de vida mais excelente. E são tantas coisas que a gente aprende, tantas coisas. Né? Tantas as coisas que a gente pode aprender para a nossa vida. Eu achei muito interessante porque ele fala sobre não julgar para não ser julgados.
E a gente tem a tradução inspirada de Joseph, né? A tradução dele quando ele diz que não julgai injustamente, né? Mas julgai com justiça. Então a gente precisa ter cuidado, que às vezes a gente acha que julgar é um pecado, mas a gente pode julgar desde que usemos a justiça. Existem tipos de julgamento que são necessários para a nossa vida, até para nos livrar de tentações e de situações indevidas. Né? Há coisas que a gente já está vendo ali e que a gente pode guiar nossos filhos. Você não vai deixar o seu filho andar com pessoas que usam drogas. Você sabe que a influência vai ser muito grande. Então não é julgar, você está vendo, você está agindo com justiça. O julgamento que a gente não pode fazer é aquele julgamento que cabe ao Pai Celestial. É aquele julgamento, fulano está condenado. Não, porque só o Senhor sabe o coração dele. Esse julgamento final cabe ao nosso Salvador, né? Ao nosso Salvador Jesus Cristo, e não a nós. Mas a gente pode muitas vezes fazer julgamentos para discernir o certo do errado, para ter o bom senso. Então isso é julgar com justiça. Então o Sermão da Montanha nos ensina a ser sábios. Tão sábios que ele fala sobre edificar a nossa casa sobre a rocha. Essa casa edificada sobre a rocha é edificar essa casa nos ensinamentos de Cristo. E quando vi, né, os vendavais, os terremotos, ventania, maremotos e toda a natureza em fúria juntos, né, nós conseguiríamos resistir. Mas quando nós edificamos o nosso alicerce sobre a areia, o que acontece? Nós não permanecemos na igreja, nós não perseveramos, esse caminho largo e espaçoso se torna mais fácil e certamente nós não estaremos entre aqueles que serão coroados no último dia. Não entraremos nesse reino celestial tão esperado, nesse reino celestial e onde o que conta é o meu coração, é aquilo que eu fiz sinceramente, é aquilo que eu fiz de melhor que eu podia fazer, é ser alguém realmente melhor. Eu sou tão grata por esse evangelho, tão grata pelo Vem e Segue-me, grata pelo Novo Testamento, grata pelo meu Salvador, grata porque a cada dia eu posso aprender a me tornar alguém melhor. A cada dia eu posso me arrepender dos meus pecados, saber que Cristo expiou por eles e que eu posso ter o perdão dos meus pecados se eu aprender a perdoar o meu próximo. Que o Senhor nos abençoe, que tenhamos uma boa semana e que possamos colocar esses ensinamentos em prática, como o Senhor diz, em prática na nossa vida, porque ele termina o Sermão da Montanha exatamente dizendo que essas coisas precisam ser feitas, elas precisam ser realizadas dia após dia, continuamente. Isso é perseverar até o fim. Gente, até a próxima.